Há 80 anos é crime no Brasil derrubar prédios tombados como patrimônio histórico. A lei de 1937 foi criada para proteger imóveis antigos, que carregam em si um pouco da história do Brasil, da cultura e tradições de uma região. Mas o processo de tombamento muitas vezes demora demais para sair, e o que era para ser preservado vira entulho, ou pode ser completamente destruído. Veja na reportagem de Alessandro Vieira o que aconteceu no interior de Pernambuco. Goiânia fica no litoral norte de Pernambuco, a 60 quilômetros da capital. A cidade é considerada um museu a céu aberto. Pelas ruas, casarões e prédios de outros tempos. Um passado que orgulha os moradores. O povoamento daqui data de 1570 e a vila se desenvolveu como povoado, depois se tornou vila porque pelos engenhos da região. Goiânia também tinha um porto e exportava açúcar e importava tecidos, louças. Os historiadores que andavam pela região diziam que o senhor de engenho de Goiânia era diferente por conta disso, Os artigos que consumiam, os nossos quintais, quando cavamos algum buraco, é muito comum encontrar cacos de louça europeias, asiáticas, E os reflexos de um período de muita riqueza ainda estão por toda parte. A beleza secular de igrejas barrocas faz parte deste cenário. Goiânia é muito rica em folclore, muito rica em cultura e também nessa questão do patrimônio histórico material e imaterial também. Ao todo, são 8 igrejas tombadas pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Nem todas estão abertas ao público. Figura folclórica da cidade, Serginho da Burra, como é conhecido por aqui, conta o porquê de tantas igrejas. Naquela época, século XVII, século XVIII, existia a separação por classe social. Então, tinha a igreja dos brancos, tinha a igreja dos pretos, a igreja dos pardos e a igreja dos pobres. Por aí você via pelo modelo aristocrático que existia nessas cidades, como Goiânia, como Igaraçu, como Olinda, como a própria Recife. Essa é a Igreja do Carmo. A restauração já está sendo finalizada. A construção do século XVII se mantém firme. Ao entrar, o altar suntuoso, as obras de arte sacra, afrescos e detalhes em dourado. Perto daqui, a Igreja e Convento Nossa Senhora da Soledade, de 1755. Mas com o tempo, algumas intervenções mudaram a paisagem. Casarios deram lugar a escolas e empreendimentos. A Igreja e Convento só resistiu porque foi tombada pelo patrimônio histórico. Já um imóvel vizinho acabou sendo demolido. Na época, o entorno da igreja não era protegido pelo IPHAN. O tombamento só veio meses depois da demolição. No lugar, está sendo construído este prédio comercial. Para o Ministério Público Federal, o proprietário cometeu um crime contra o patrimônio público ao demolir o imóvel. O caso acabou indo parar na Justiça. Para essa juíza federal, ficou claro que o bem não era protegido por lei e que o casarão já estava descaracterizado. Que quando foi visto dentro da perícia feita pela Polícia Federal, se constatou que ao adquirir o imóvel em fevereiro de 2011, o cidadão já comprou um imóvel totalmente desfigurado. E esse desfiguramento, ainda em fevereiro de 2011, se deu bem antes do processo iniciado de tombamento, que só aconteceu em julho do mesmo ano. Portanto, não havia ainda esse bem especialmente protegido por lei, para fins de preservação histórica, arqueológica e de toda a cultura da localidade. Em primeira instância, o proprietário do imóvel foi absolvido. O Ministério Público Federal recorreu ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que manteve a decisão. O entendimento judicial foi no sentido de que essa pessoa não poderia ser condenada pelo crime de desfiguração do patrimônio histórico se não se tinha um bem objeto de especificação de tombamento, portanto, um bem protegido por lei. Com muitos casarões descaracterizados, a proteção nem sempre vem acompanhada de preservação. O secretário de Turismo e Cultura da cidade
disse que ainda não entende a demora do tombamento definitivo do conjunto arquitetônico e paisagístico de Goiânia. São monumentos de grande importância, de grande relevo, sob o ponto de vista arquitetônico, histórico, também sob o ponto de vista cultural. Cada igreja nossa, cada engenho, cada casarão, ele tem uma identidade forte com a nossa gente, com o nosso povo, com a nossa cidade. Por isso que nós pleiteamos muito o tombamento em definitivo. O Ministério Público Federal também questionou o IPHAN sobre o tempo para o tombamento. Enquanto ele é provisório, é mais fácil haver uma desconstituição desse tombamento. Enquanto ele se torna definitivo, não. Já é mais difícil você, porventura, retirar esse tombamento de um bem já tombado definitivamente. Do outro lado, o Instituto de Patrimônio Histórico em Pernambuco conta que a demora neste processo está justamente na quantidade de interferências que foram feitas no sítio histórico. Muitos desses bens que estão nesse conjunto tombado provisoriamente hoje estão descaracterizados. Então, assim, a equipe lá, o processo desde a época do tombamento está com o IPHAN de Brasília. Eles vieram aqui em julho, né, já fizeram inclusive um parecer inicial que está em análise lá pela equipe, com algumas opções de encaminhamentos do processo, né, já porque eles constataram a realidade do local, né, que está bem diferente do que está instruído no processo original. Os moradores reconhecem que a cidade mudou muito nas últimas décadas, mas ninguém quer deixar de viver nas ruas envolvidas por igrejas, cruzeiros e casarões de outros tempos. As lembranças da minha infância, andando de velocípede nessa rua, exatamente onde estamos falando, nessa calçada onde estamos, era uma Goiânia completamente diferente do que está agora, né? E a gente espera que as degradações cessem, né? E que haja um período de requalificação do sítio histórico, né? A gente, ainda é possível, o grau de degradação não é tão grande que isso não seja possível, de tornar novamente o lugar um lugar arquitetonicamente bem conservado.